Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né, eu queria fazer um comentário sobre uma reportagem que saiu hoje, né, na Folha de São Paulo, dia 16 de agosto, sobre como que a população da cidade de São Paulo se enquadra, né? Então fizeram uma pesquisa, perguntaram se era petista, bolsonarista, de direita e de esquerda, e a resposta foi, segundo o jornal, né? Em São Paulo, 30% se dizem petistas e 17% apoiam Bolsonaro, diz Datafolha. Ou seja, por essa pesquisa, o Boulos tem boa chance de ganhar as eleições, né? Levando em consideração de que o PT apoia a candidatura do Boulos e 30% da população da cidade de São Paulo se declara petista, então, o que a gente entende? O Boulos já, teoricamente, teria 30% dos votos, certo? Pelo menos é o que aponta a pesquisa. Só que aí, quando você vai ler a reportagem, ela diz o seguinte: a cidade de São Paulo tem 30% de eleitores que se dizem petistas, 17% que se declaram bolsonaristas, segundo Datafolha. Tudo bem? Apesar dessa estatística, a parcela que se diz de direita é maior que a de esquerda, 27 a 18%. Ou seja, olha que interessante. O PT tem 30% da população da cidade de São Paulo, mas 27% se declaram de direita, ou seja, quase 30%. Então é uma coisa para a gente pensar. Será que a população não entende o que é direita e esquerda? Ou será que o PT já não é um partido de esquerda? E por isso muita gente que se diz de direita se interessa pelo PT. Porque o que está acontecendo nessa pesquisa é bem simples. Quase 30% que se diz petista se diz de direita. Então, o PT está fazendo políticas que essas pessoas que se identificam com a direita acham que tem a ver com elas? Será que o PT, cada vez mais, abrindo mão de políticas sociais e querendo agradar os mercados, fica mais próximo de pessoas que se dizem de direita do que de esquerda? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Parece que, para uma boa parcela da população da cidade de São Paulo, o PT não significa mudanças radicais, eles são comunistas, querem mudar tudo, acabar com a família, né? Questão aí de colocar os homossexuais e assim por diante. Não. Eles acham que o PT é um partido da ordem e, mais ainda, acham que o PT é um partido de direita. Isso é muito legal para a gente pensar de como, na sociedade neoliberal que a gente vive, independente de quem ganha a eleição, tem que seguir uma cartilha, que é a cartilha que manda os grandes conglomerados bancários, internacionais e assim por diante, porque grande parte da dívida brasileira, né, depende desse investimento externo também. Beleza? A gente até discutiu um vídeo aqui sobre essa questão da dívida. E aí, para a pessoa que vota, seja no PT ou em outro partido, ela não entende que isso tem a ver com uma vocação que ela possui. Ela vota por quê? Ela acha que tanto um quanto o outro vai continuar com uma política que, de certa forma, né, traz na televisão que as coisas estão dando certo, que o desemprego não sei o que, diminuiu e assim por diante. Então ela acha que, independente dessa política ser de direita ou de esquerda, ela dando resultado é o que vale. E aí, mesmo ela sendo de direita, ela apoia o partido que supostamente deveria ser de esquerda. O que a gente está caminhando, pessoal, na minha avaliação? A gente está caminhando para que as eleições se transformem em apenas aquele que vai gerir a situação que, de certa forma, é determinada por agentes econômicos. Seja o PT, seja o PSOL, seja o PSTU, seja o PL, seja o PMDB, seja o PSDB, e assim por diante. E, eventualmente, você pode destacar algumas questões mais sociais, entendeu? De cotas e assim por diante. Mas o fulcro econômico, aquilo que vai determinar
como as coisas vão ser geridas economicamente, não vai mudar, independente do partido que esteja lá. E é o que a gente vê quando o PT está no poder, seja nas prefeituras, seja no governo federal. Ele segue a cartilha que ele supostamente fala que não está seguindo. Isso é muito interessante. Porque se você vê o Lula falando, parece que ele não quer seguir essa cartilha. Mas ele sempre seguiu. Os outros mandatos dele, ele sempre seguiu. E o mesmo Haddad, quando foi prefeito na cidade de São Paulo, ele fez reforma previdenciária dos funcionários públicos, tudo aquilo, você está entendendo? Que qualquer outro partido de direita faria no lugar dele. Ou seja, os partidos da ordem que assumem esse papel de gerir o sistema, eles acabam passando para a maior parte da população brasileira, né, como se fossem a mesma coisa. Por isso, a pessoa que se diz de direita é capaz de votar no PT sem ter nenhum tipo de constrangimento. Por quê? A depender o que o PT faça quando estiver no poder, ela acha que está sendo condizente com os princípios que ela defende. Ou seja, ou se pensa numa nova estrutura de poder e de como lidar com essas relações econômicas, né? Ou os partidos ditos de esquerda, a esquerda institucional, cada vez mais vão ficar misturados com o partido de direita, vão ser olhados como partidos da ordem, e para a pessoa que vota, vai tanto fazer se é um ou outro. É simplesmente uma questão, no dia lá, ela está com vontade, aperta 13, se não está com uma vontade, ela aperta 22 e assim por diante. Beleza? Então era isso que eu queria comentar um pouco aqui da reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Um abraço a todos e todas.